de Josué, capítulo de número 1, a partir dos primeiros versículos. Com a Bíblia nova aqui. Logo após, que eu preciso para ficar de pé. Logo após ou depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo-lhe: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, atravesse este Jordão, tu e todo este povo, e entra na terra que jurei entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que plantar ou que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano e o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Escolhe alguém do seu lado, aponta o dedo para ele ou para ela e fale assim: Deus tem uma promessa na sua vida. Nós bem sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Momentos bem dificultosos nós temos enfrentado nestes últimos momentos. Temos a certeza que Satanás, ele tem lutado de todas as formas, todos os jeitos, todas as maneiras para impedir eu e você de alcançarmos os nossos propósitos e os nossos objetivos. Nós estamos vivendo uma época, um tempo em que foi falado pela boca dos profetas que seriam tempos difíceis, que seriam tempos tenebrosos. Se pararmos para analisar o teor do que significa tenebroso, é algo que vai além do assustador. Nós estamos vivendo um tempo, uma época onde o amor de muitos, como na palavra está escrito, por se aumentar, por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas o que me chama a atenção, dentro do que foi falado há muito tempo atrás, que o amor de muitos não é de todos. O que significa que ainda tem um povo, ainda tem uma geração a qual Deus tem levantado na face da terra com poder e autoridade. Deus está levantando uma geração para fazer a diferença em tempos de crise. No texto lido, a qual o Senhor colocou no coração, estamos há 2 dias falando dele,
eu quero falar sobre dois fatores importantes. Quero falar sobre duas gerações. Uma que passou no deserto, e a outra que nasceu no deserto. Dois tipos de líderes. Um que passou no deserto e o outro que nasceu no deserto. E dois tipos de liderados: os que passaram e os que nasceram. E o que me chama a atenção dentro desta palavra, olhando as duas gerações, as que passaram e as que nasceram, eu vejo algo fundamental: uma troca de liderança segundo a vontade de Deus. Quando nós observamos a palavra, nós podemos assim afirmar que tudo se iniciou por intermédio de uma promessa que foi feita. Como disse, o Senhor escolheu um homem, escolheu uma pessoa, para na vida desta pessoa fazer uma história. De muitos que existia ali, o Senhor podia escolher uma pessoa qualquer, uma pessoa mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar. Quem era o homem que Deus escolheu? Quem era o homem que o Senhor olhou dos céus para a terra e disse: eu vou fazer história na vida dele? Era uma pessoa que tinha um certo conhecimento, porque a sua família tinha um tipo de trabalho. Era uma família que construía, que fazia deuses, imagens de escultura feitas por mãos humanas, e eles colocavam os nomes. Quantos deuses Abraão conhecia? Quantos deuses talvez ele e a família, o pai dele, não deu? Mas lá dos altos céus, olhe para mim aqui, o Senhor olhou e falou: tu conhece Deus, tu coloca nomes, agora tu vai conhecer eu, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a palavra de Deus se manifesta a ele dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu fico observando o texto, eu fico pensativo no texto. Imagine uma voz desconhecida, porque a voz de Deus é algo que impacta, é algo que vem e nós sentimos. Então, quando aquela voz se manifestou, sai. Duas coisas importantes. Primeiro, ele disse: sai. Tem coisas que nós temos que deixar para trás, e a outra situação é ir. São duas coisas conjuntas. Sai e vai para o lugar da promessa, para o lugar que eu te mostrarei, para o lugar que eu te honrarei, para o lugar que eu lhe tirarei de lá de baixo e te colocarei lá em cima. Mas uma coisa que dói, que eu observo, é sair, obedecer um chamado. É totalmente diferente de você chegar aqui e ouvir uma mensagem diretiva, direcionada do pastor da igreja: vai até a cidade de Piracicaba, e você ir não. Mas quando Deus falou: sai da tua terra, Deus está dizendo para ele: sai daí, porque eu quero escrever uma história diferente na sua vida. Eu quero fazer algo grande na sua vida. Te prepara. Te prepara,
porque o que Deus tem contigo, os teus olhos não viu, teu coração ainda não sentiu, mas quando acontecer, nós glorificaremos e exaltaremos o Deus Todo-Poderoso. Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8. Abraão, sem saber para onde ia, presta atenção, ele não sabia para onde estava indo. Sabe o que significa isso? Que aquele que Deus escolheu, aquele que Deus chamou, ele anda pela direção do Pai. E se estamos na direção do Pai, pode vir os perigos, pode vir as dificuldades, pode vir momentos turbulentos, mas você sempre vai cantar o hino da vitória. O tempo passa, Deus, ele conhece o homem por dentro e por fora, amém? Ele sabe o que você pensa, ele sabe o desejo do seu coração. Ele conhece as tuas pequenez, os teus momentos de conflito consigo mesmo. Que o pior conflito que tem é aquele que nós temos com nós mesmos. É a maior luta que temos, psicologicamente falando. Já pensou, você quer fazer aquela situação, eu não vou, não vai dar certo, eu vou ficar por aqui. Será que Deus está comigo nesse negócio? Nesse momento da vida de Abraão, entra o Deus Todo-Poderoso para dizer para ele que estava com ele. Mas por que, pastor? Não estou entendendo isso. Por que razão? Porque chegou um momento na vida do eleito, na vida do escolhido, que ele estava em algum lugar, sabe lá onde, não estudei onde ele estava, mas eu tenho certeza que quando ele questionava dentro de si, Deus falou com ele: Abraão, conte as estrelas do céu e me diga quantas tem. Será que ele conseguiu contar? Talvez ele tenha até tentado. E Deus falou para ele: assim é o que eu tenho contigo, porque tu não consegue contar as estrelas do céu. As promessas de Deus não são pequenas. As promessas de Deus, elas são grandes. E o que me chama a atenção, senhores, sabe o que é? Não é o dia de se cumprir as promessas, é até o dia de se cumprir as promessas. Quantas situações você já não passou? Quantas situações você já não enfrentou? E olha o que você é hoje. A minha retaguarda tem homens de Deus, pessoas que o Senhor levantou. Tem um pastor ali, me contou um testemunho hoje, que o meu queixo, ele foi lá no chão e voltou para o lugar. E por que ele está sentado ali, irmãos? Por causa da promessa que Deus fez para ele. Pastor, não estou entendendo. Vai passar luta, vai vir tempestades, vai vir tempos difíceis na sua vida. Aconteça o que acontecer, as promessas de Deus, elas hão de se cumprir na sua vida. Promessa de Deus para você. E o tempo passa, situações acontecem, muitos passos acontecem na história. Se observarmos a narrativa nos anais da história, você vai ver, o povo cresceu, multiplicou, Deus venceu.
Que isso, pastor? Deus venceu a dúvida do escolhido. Deus venceu o que ele dizia: não tem como, minha esposa é estéril, não pode dar luz. Mas Deus falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação. E agora nós vamos encontrar essa nação que cresceu numa terra estranha, uma terra que não era deles, e esse povo agora escravizado. Eu podia até falar um pouco de uma linhagem de Faraó, conhecida como os íxios, mas eu não quero entrar nisso. Eu só quero falar que aquele povo multiplicou de tal maneira, que começou a perseguição. Você está vendo? Quando se tem uma promessa, como vem junto as perseguições. Alguém disse assim: esse povo está crescendo demais. Faraó disse dessa maneira: nós temos que fazer alguma coisa para poder impedir a multiplicação desse povo. Isso não é de agora, não, é antigo. Começou a matar um monte de menino. A situação começou a apertar. E o povo que era livre para adorar, para glorificar, para exaltar, para enaltecer, agora estava na posição de escravos. Aquele que não tem vontade própria, aquele que não se manda, aquele que tem limite para poder chegar até algum lugar. E sabe o que me chama a atenção? Que quando as situações elas oprimem, ela aperta a vida da gente, é nesse momento que nós dobramos o nosso joelho, que nós começamos a direcionar a nossa voz, sentimento, direcionamos ao céu, de corpo, alma e espírito, dizendo: Senhor, entra em nosso favor, entra em nosso socorro. É no momento que aperta as situações, que as lutas aumentam, porque quando a escravidão, quando a servidão apertou para a vida dos eleitos, dos escolhidos, que estavam na promessa de Abraão: vou fazer de você uma grande nação. A nação estava lá, escrava. A Bíblia diz que o Senhor era dos céus. Êxodo 3, verso 7, que o Senhor, Ele ouve a aflição, Ele vê a aflição, ouve o clamor do povo e desce para livrar os seus escolhidos. Mas isso Deus fez o que? Ele chegou e se apresentou? Não, Ele tem estratégias. A Bíblia nos fala que atrás do deserto tinha um homem apacentando o rebanho de seu sogro. Um homem que Deus livrou, que Deus escapou da morte quando criança ainda. Quando o faraó mandou matar todos os meninos, Deus guardou o eleito, Deus escondeu o eleito. Pastor, não estou entendendo. Se Deus ele tem uma promessa na tua vida desde o ventre materno, nada de mal vai te acontecer para a glória de Deus. Agora já está ele grande, o tempo passa para todos, o tempo passou para ele, e ele agora está lá. Mas ele foi criado com todas as regalias. Era o único hebreu na história que sabia ler, que sabia escrever, que sabia lutar. Sabe o que eu olho para dentro desse texto, dessa história? O Senhor preparou esse homem lá dentro, fez conhecer todos os costumes, e agora está ele lá no deserto. Enfrentou as dificuldades, enfrentou o deserto, e não sabia nem ele de promessa alguma, porque houve situação, ele teve que ir embora, ele teve que sair aonde ele estava. Aconteceu com Abraão: sai da sua terra, sai da tua parentela. Com Moisés foi diferente. Ele matou um soldado, enterrou na areia, foi descoberto o que ele fez, e na marra ele teve que ir embora daquele lugar para não morrer. O Senhor livrou ele. Ele enfrentou dias, enfrentou noites, enfrentou areia, enfrentou deserto, e agora está ele aonde Deus queria que ele estivesse, no centro da vontade, atrás do deserto de Midian,
apacentando o rebanho do seu sogro, Deus fala com ele através de uma estranha visão que ele vê. E ele se achega para perto. E quando ele se achega para perto, porque aquilo chamou a atenção dele, era uma pequena árvore, uma sarça que não se consumia. Ele podia até olhar assim: passou alguém por aqui, está pegando fogo. Teve algum pastor de ovelha por aqui. Mas quando ele fitou os olhos para prestar atenção no que estava de fato acontecendo, aquilo chamou a atenção dele. E a voz do Senhor se manifestou a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. E o palestrado do Senhor continua com ele, dizendo: você vai libertar o meu povo, porque de fato eu tenho visto a aflição, eu tenho visto o que eles têm passado, e o seu clamor tem chegado até mim. Deus se levanta para guerrear a favor de um povo que ele estendeu uma promessa por intermédio de um homem. Em algum lugar, Deus está levantando alguém para pelejar, porque assim Deus fez na vida deste povo. Levantou Moisés, e esse povo sai. E quando eu olho para a vida de Moisés, eu encontro em Moisés a primeira geração, a geração que passou no deserto. Por que geração que passou no deserto? Porque era uma geração que não conhecia deserto, só conhecia obras, só conhecia escravidão, só conhecia choro, só conhecia chibatada, conhecia um monte de coisa, mas deserto não conhecia. Uma coisa é quando você vai para um lugar que você conhece, outra coisa é você chegar num lugar que você não conhece. Há uma diferença muito grande. Porque aquele que conhece o deserto, ele vai chegar, ele vai saber o que tem lá. O deserto é lugar onde durante a noite a temperatura caía a graus abaixo de zero, durante o dia era quente, sabe lá quantos de temperatura, sem falar das bestas feras que existiam. Até para alguém dormir no deserto e botar uma pedra, ele tinha que passar fogo embaixo da pedra para ver se não tinha alguma víbora ou serpente escondida. Tem pessoas que conhecem deserto, passou pelo deserto, mas quando eu olho para a primeira geração, que é a geração de Moisés, eu vejo uma geração que não conhecia deserto. E uma geração que não conhece deserto é uma geração que vai murmurar, é uma geração que não vai crer, é uma geração de arcaicos na visão, uma geração de pessoas que se apegam no passado, uma geração de provocadores de rebelião, uma geração de medrosos, uma geração que não entra, uma geração que não domina, uma geração que não possui. Por que uma geração de murmurador? Por que uma geração de que murmura? Eles saíram mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhados, rejeitados, apanhados. O que chama atenção, quando ele chega na situação, depois de livre, depois de libertos da escravidão, e começam a murmurar. E quem sofre é o líder. Quem é esse Deus? Por que Deus nos tirou? Uma geração de arcaicos na visão. Eles não têm uma visão de longa distância, uma visão de futuro. Quem passa pelo deserto, quem não conhece deserto, na primeira situação vai começar a reclamar, a murmurar, a dizer: Senhor, eu não aguento, eu vou parar, não sei o que eu estou fazendo aqui, esse negócio não é para mim. Essa era a geração que Moisés liderou, a geração dura,
uma geração cruel, um tipo de pessoa difícil de lidar, porque Moisés era um líder excelentíssimo diante de Deus, foi preparado no Egito, foi preparado no deserto, teve experiências com Deus para poder enfrentar grandes dificuldades na travessia do deserto. Uma geração de provocadores de rebelião. Por que provocador de rebelião? Enquanto Moisés estava ali fazendo de tudo, o povo se juntava para falar mal do líder pelas costas. E começa sempre assim, é sempre 3 pessoas. É sempre 3 pessoas. A Bíblia cita o nome de alguns: Datã, Corá, Abirão. Eram influenciadores. E quando ele chegava no meio de quem estava inconformado com a liderança, quem estava inconformado com a direção de Moisés, ele começava e tatatá, e tatatá, e começava, e daqui a pouco estava muitos que não estavam a favor. Ainda bem que aqui não tem esse tipo de líder. Os que são provocadores de rebelião, se chegar alguém na sua casa falando mal do seu pastor, dá um brado na cara dele e faz: sai daqui, irmãos, para com isso. Sai, filho de Belial. Sai daqui, filho de Satanás. Porque meu pastor ora por mim, ele clama por mim nas madrugadas, ele está empenhado em me ensinar o caminho. Não quero ouvir, ore por ele. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas se tiver provocador de rebelião, não vai sair no deserto, vai morrer no deserto. Murmurador morre no deserto, incrédulo morre no deserto, arcaicos na visão morrem no deserto, apegados no passado, pessoas que se apegam no passado. Antigamente eu tinha, antigamente eu era, antigamente eu fazia, e se mexer comigo o negócio é diferente, eu vou pra cima porque antigamente ninguém mexia comigo, agora estou se achando que é o tal. Ei, deixa eu falar algo de Deus para você. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se Ele te levantou, o passado não te pertence mais. Não considereis as coisas antigas. Olhe para o alvo das promessas de Deus na sua vida. Geração que não entra, geração que não domina, geração que não possui. Para resumir, a Bíblia diz que morreu aquela geração que saiu, e agora nasce no deserto, um período de 40 anos. Depois mais 40 anos, olha os homens, tudo grande já. Aí sobe Moisés ao monte para orar. Eu vejo uma troca de liderança, segundo a vontade de Deus. Deus levanta Josué. E a primeira coisa que quando Deus levanta Josué, a primeira coisa que Deus faz com ele é o que é? Animá-lo. Deus vem animar Josué. A notícia veio na frente, da própria boca de Deus: Moisés, meu servo, está morto. Agora é você que vai assumir a direção. É você que vai fazer este povo herdar a terra. E como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Mas Deus deixou bem claro para ele: se não apartares da tua boca o livro desta lei. A primeira coisa que Deus cobrou de Josué, a primeira coisa foi guardar os princípios. Porque tem pessoas que têm anos na igreja e não tem princípio nenhum, não aprendeu nada. Mas quando eu olho para a geração que Deus levantou por intermédio de Josué, eu vejo uma geração de pessoas que guardam os princípios de Deus.
Sabe aquele ditado, me diga com quem tu andas, e lhe direi quem és? Quem te dizia isso? Seu pai, sua mãe. Meu filho, não faça isso. Meu filho, estude para ser alguém. Se você é alguém hoje, se você chegou numa posição hoje, é porque você tem princípios. Quem tem princípio não detona o outro. Quem tem princípio não destrói o outro. Quem tem princípio não fala mal do outro. Quem tem princípio é obediente. Quem tem princípio tem visão de Deus. A geração de Josué era uma geração de obedientes, zelosos pelo princípio, visionários, edificados no propósito, conquistadores do impossível pela fé, valente na batalha. Uma geração que entrou, que dominou e que possuiu a promessa de Deus. Eu não sei, vamos ficar de pé. Eu não sei que geração você se encontra, que você está, mas tenho certeza que você está numa geração de pessoas que sabem o que quer. Você está numa geração de pessoas que vai avançar, uma geração de pessoas que vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da sua vitória. Deus tem promessas na sua vida. Vai passar o vento, vai passar várias situações, mas você vai ver se cumprir na sua vida as promessas de Deus.